Nós vamos ter um tempo de oração antes de compartilhar com os irmãos da palavra. Nós temos alguns pedidos que foram trazidos aqui à frente. O primeiro foi Amanda Salomé. Ela é nossa irmã Lilian, que faz parte da diretoria da nossa SAF. Ela está na UTI e não está nada bem, diz o recado. Outra pessoa que está na UTI e que nós vamos orar agora, além de Amanda, é o seu Pedro, o esposo da nossa irmã Leni, que faz parte do GCI. Ele está na UTI também e vamos orar para que Deus o recupere também, né, junto com a Amanda. Vamos orar também por Dona Adalila, né, que não pode vir à igreja por isso também, por estar enferma, e louvar a Deus, porque Odílio, que estava na UTI essa semana, já está em casa, né? Já está em casa, né, Carol? Então vamos louvar a Deus por essa bênção e pedir para que Deus o sustente, né, em sua saúde. Ele tem diabetes e tudo quando complica, se complica muito quando a gente tem diabetes, né? Nós estivemos orando, eu não sei, semana passada nós estivemos orando por uma cirurgia da irmã do nosso irmão Rodrigo, eu acho. Ela é Márcio, muito parecido, né? Márcio com Rodrigo, quase igual o nome. Nosso irmão Márcio, e ele, não sei se acho que ele não está aqui hoje pela manhã. Vamos continuar orando por ela, né? Na realidade, a cirurgia era para reconstituição dos ossos, mas ia ter que usar um aparelho que é externo, né? Que entra lá pela perna e fica exposta o ferimento, fica exposto. E ela é diabética, então havia um grande perigo de haver algum tipo de infecção, alguma coisa assim. E essa semana nosso irmão Ed vai estar fazendo a cirurgia, né? Edivaldo, Ed, quem chama assim é a tua esposa, né, Ed? É a Adriana. Vamos orar também por Edivaldo, pedindo a Deus a sua bênção, né? É bom ser crente, porque a gente sabe que quando a gente vai para a sala de cirurgia, a gente não vai sozinho. Aquele que nos criou, que nos formou no ventre da nossa mãe, vai conosco. E a gente pode ter certeza de que Ele é aquele que concede sabedoria aos médicos, mas Ele mesmo opera o seu milagre. Então vamos pedir isso ao Senhor, certo, Edivaldo? E Deus enche o coração seu e de Adriana de paz, né? Vai ser essa semana mesmo, né? Dia 14, isso. Então vamos orar por esses irmãos. Existe mais alguém que está para fazer alguma cirurgia ou está enfermo e gostaria de oração? Por favor, fique de pé, aqueles que estão enfermos, precisam de oração, fique em pé, vamos orar juntos? Isso, vamos orar, não é? Pedir a Deus graça para viver a vida com tranquilidade, com paz, né? E Ele está conosco, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus que nos cura e o Deus também que nos sustenta em meio à enfermidade. Vamos orar então? Oremos. Ó Deus amado, Tu sabes, Senhor, que nós somos completamente agradecidos a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Tua fidelidade para conosco, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que tem nos sustentado em todas as coisas, e em meio à enfermidade nós podemos Te buscar e o Senhor está conosco. Aleluia, glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque nós nunca estamos sós e podemos enfrentar qualquer coisa, porque o Senhor vai à nossa frente, como nós cantamos nesse momento. O Senhor vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa bênção, por essa certeza que temos no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera sobre nós, sobre a vida de cada irmão que está aqui, por quem nós estamos intercedendo neste momento. Ó Deus amado,
Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida do nosso irmão Pedro, a vida de Amanda também. Que o Senhor esteja abençoando eles lá na UTI. Cuida deles, Pai. Que o cuidado que eles estão recebendo dos médicos seja apenas parte do cuidado que eles estão recebendo. Que a Tua boa mão esteja com eles, Pai, agindo e abençoando, sustentando a eles, ó Pai eterno, lembrando a eles da Tua presença fiel, presença maravilhosa, do Teu poder que pode levantá-los da enfermidade. E o nosso pedido é esse, Pai, que o Senhor levante a Amanda e a seu Pedro também, no nome de Jesus, e os faça se recuperar e os leve para casa, Senhor, para a sua vida normal. Queremos te pedir também, Senhor, por Dona Adalila, e te pedir que o Senhor esteja sustentando, abençoando, fazendo-a se recuperar também. Colocamos também diante de Ti, Senhor, a nossa gratidão, porque o Senhor tem abençoado o Odílio e agora ele já está em casa. Muito obrigado, Senhor, obrigado por Tua bênção sobre a vida dele. Continua sustentando a vida do Teu servo, Pai, cuidando dele, cuidando do seu coração também. Que o Senhor em tudo esteja abençoando e o curando, Pai, é o nosso pedido. E cada irmão que está aqui, Senhor, derrama a Tua bênção de cura, Senhor, de restabelecimento. Que mesmo, Senhor, em meio à incerteza ou até ao descrédito em relação ao futuro e à enfermidade que cada um que está aqui presente, Pai eterno, e aqui em pé, se colocando diante do Teu altar, ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça aquilo que está no Teu coração, Pai eterno. Que o Senhor derrame a Tua bênção de cura, principalmente, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado, Pai eterno, em nome de Jesus. Sabe que existem outros, ó Pai, que não estão aqui, talvez por motivo de enfermidade também. Abençoa eles também, ou que estão aqui e não puderam levantar ou não quiseram. Mas, Senhor, em nome de Jesus, olha para cada um aqui presente e derrama a Tua bênção, Pai. E nós nos quedamos à Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Então, Senhor, nós descansamos em Ti. Abençoa Edivaldo, Pai, que vai fazer a cirurgia essa semana. Que o Senhor o abençoe em tudo e faça bem sucedida essa cirurgia e a sua recuperação rápida. Abençoa a Adriana, que estará sendo instrumento Teu na vida dele, cuidando dele. Que o Senhor a abençoe, Pai eterno. Muito obrigado pela vida dela, pelo amor que ela tem para com Edivaldo e o cuidado que ela pode dispensar com ele. Mas, Senhor, ser com ele, Pai, para a Tua glória, no nome de Jesus, enchendo o seu coração de paz, para que ele possa fazer essa cirurgia bem. Pai, abençoa também a irmã do nosso irmão Márcio, que ela possa, Senhor, receber a Tua bênção e possa ter uma recuperação completa, total da sua cirurgia, e que ela possa voltar à sua vida normal, para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai. Amém, amém, amém. Muito obrigado, irmãos, podem sentar. Efésios capítulo 5. Na realidade, nós vamos ler o versículo 32 do capítulo 4, e aí vamos emendar até o versículo 2 do capítulo 5. Vamos ler esses 3 versículos. Efésios, capítulo 4, do 32 até o versículo 2 do capítulo 5. O apóstolo Paulo está dando uma série de exortações à igreja, aos Efésios. E a gente poderia, eu acho até que se houvesse tempo, passar por toda essa epístola, hoje ainda, para que pudéssemos ver quanta coisa ele fala, são fundamentais para a vida, para a nossa vida
como discípulos do Senhor Jesus Cristo, que tipo de frutos nós devemos produzir na nossa vida. E aí o apóstolo Paulo, após falar fazer essas exortações, ele nos fala: antes, sede uns para com os outros, benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? A igreja evangélica vive hoje um tempo a gente vive lembrando, os irmãos, de quantas crises nós vivemos como igreja. E tem, dentro daquilo que eu pretendo falar, pelo menos três elementos muito presentes na vida da igreja, no dia a dia, que são meio que frutos que a igreja tem produzido para o mundo, ou o fato de estar inserida no mundo tem feito com que a igreja absorva aquilo que na realidade não tem nada a ver com o evangelho. São 3 S's. Primeiro é o S da superstição. Eu lembro daquele senhor que fazia parte existia a escolinha do professor Raimundo, não era? E tinha o senhor Juscelino Barbacena. Perguntaram para ele assim: o que é superstição, senhor Juscelino? Ele disse assim: quando eu era menino lá em Barbacena, tinha um negão bem grandão que as pessoas chamavam de superstição, não é? Então não é esse que eu estou falando. Superstição é aquilo que existe em outras religiões e que nós absorvemos na nossa prática religiosa mesmo, diária. Hoje é fácil encontrar pastores vestidos de branco na sexta-feira. Eles fazem sessão de descarrego, desobsessão, usam sal grosso, pedem para você colocar lenço, copo d'água sobre a televisão, depois você bebe essa água. Você pode colocar esse lenço e tomar posse de alguma coisa de seu irmão. De repente ele tem um celular maravilhoso, você coloca esse lenço embaixo e coloca o celular dele em cima, e Deus vai te dar essa bênção. São rosas ungidas, são relíquias que fazem nos lembrar da igreja cristã da Idade Média, quando ela vendia as indulgências e também vendia lascas da cruz de Jesus Cristo, o dente do apóstolo Paulo, não é? Dizem que existia tantos pedaços da cruz de Jesus Cristo que dava para desmatar uma floresta inteira de cruzes de Jesus Cristo, de tantas lasquinhas que foram vendidas para as pessoas ou adoradas como se fossem realmente objetos que têm poder em si mesmo. O outro S é o S do sincretismo, desculpa, superstição. Eu estou falando de sincretismo na realidade. Sincretismo. Superstição, no caso, seria aquilo que os crentes trazem, que não é bíblico, mas eles entendem que é importante para a sua vida espiritual, né? É como sandália emborcada, que dizem que a madrinha morre, né? Aí eu disse assim: mas eu não tenho madrinha. Aí o meu amigo disse: não, mas a mãe também morre se não tiver madrinha, viu? Então eu não deixava mais a sandália emborcada. E existem muitas outras coisas que a gente pode usar na igreja, talvez até pregar sem paletó, ou o que mais? Vir à igreja sem trazer a Bíblia, dormir sem orar. Veja só, orar é fundamental. Mas tem crente que diz assim: eu tive um pesadelo, esqueci de orar. Toda vez que eu não oro antes de dormir dá um azar. Crente tem essas coisas. O terceiro S,
além de sincretismo e superstição, é tão danoso quanto todos os outros, que é a superficialidade. A superficialidade faz com que nós sejamos crentes apenas da borda ou da superfície. Nós nunca nos aprofundamos na verdade. Na realidade, isso é um risco que eu, como pastor, corro todos os dias também, de ficar ali na superfície, porque a superfície nos torna visíveis. Nada que está lá no mais profundo é fácil de se ver, mas na superfície todos veem. Então o pastor está em todos os lugares, mas não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de buscar a Deus, mas ele é trabalhador que só. Eita, aquele pastor é uma bênção. Talvez o crente superficial possa ser aquele que é trabalhador que só, mas não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de orar, não conhece a palavra de Deus e não medita diariamente na sua palavra, não tem tempo para buscar a Deus. O problema disso tudo é que ele passa a ser uma pessoa que simplesmente é crente, não é discípulo de Jesus Cristo. Ele questiona ou então acha e entende que qualquer coisa que a palavra de Deus fala é mero conselho, recebe aquilo que é exortação da palavra como uma boa sugestão para viver feliz. É como se pudesse não fazer e está tudo bem. A Bíblia manda, mas é tão difícil, né? É tão difícil. E aí vai vivendo a sua vida de crente folia, né? Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar, mais depressa levanta e começa a cantar. Esse é o frevo do crente folia, aquele que vive nessa vida, tá bom demais, tá tranquilo demais, essa é a vida que eu pedi para Deus. Mas saiba, Deus não lhe deu essa vida. A vida de superficialidade nos leva a nos desviar do Evangelho. É a superficialidade que faz com que nós estejamos aqui hoje e estejamos numa outra igreja em busca de qualquer outro tipo de bênção, como se o Deus que está aqui estivesse aqui um pouco limitado e o poder dos superpastores pudessem trazer para você aquilo que aqui Deus não vai dar de jeito nenhum. Então eu vou lá porque tem os 300 de Gideões, ou de Gideão, né? Gideão só, 300 de Gideão, não é? Tem os 700 e não sei quanto de não sei quem, não é? Tem eles vão tendo ideias tão legais assim. Eu devia trazer isso para cá, porque muita gente não iria para lá se isso tivesse aqui, não é? Mas só que a questão é, o que Deus quer de nós, se não nos aprofundarmos na sua vontade? E aí, dentre os perigos que nós incorremos na nossa vida, estão esses três S's, os S's do cão no meio da igreja, os S's do inferno que fazem parte da nossa vida diária, não é? Quando um demônio se apossa de alguém, você diz, chama o pastor, né? Quando você quer pregar o evangelho, convida para a igreja. Quando você quer alguma coisa de Deus, vai viver a vida santa. Essa semana eu quero ver, eu vou ter uma entrevista de emprego. Eu vou ter uma cirurgia. Isso não tem nada a ver com você, viu? Você é um homem bem espiritual, viu, Edvaldo? Eu tenho uma cirurgia. Não posso nem pensar em fazer aquele pecado que eu sempre faço durante a semana. Não é aquele meu pecadinho de estimação que é só meu. Mas, Senhor, eu estou em consagração a Ti, Pai, e eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Depois que passar, volta para essa vida, mas volta mesmo. Perigo maior que nós passamos
é viver a vida como se estivesse ligado à videira, esquecendo que a videira é Jesus, não é a igreja. A videira não é ser membro da Igreja Presbiteriana das Graças. A videira é Cristo. E ligados a Ele, Ele passa dele elementos, a sua seiva, a sua essência para nós, que somos a sua igreja. O que eu queria tratar, dentre as coisas que nós estamos abrindo mão em nome da vida fácil de ser evangélico, é aquilo que está logo no primeiro versículo do capítulo 5: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E queria falar das duas implicações, ou de uma só implicação na realidade, que existe nessa imitação do Senhor Deus, que nós somos exortados pelo apóstolo Paulo a viver. A primeira está no versículo 32, ou a primeira parte dessa exortação, quando ele diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tenho falado sempre aos domingos sobre aquilo que o nosso coração faz conosco todos os dias, que é nos enganar, que é fazer com que a gente ande em pecado com razão para pecar, que ande em desobediência à palavra de Deus com razão para desobedecer à palavra de Deus. É aquilo que nós dizemos: você viu o que é que fulano fez? Você viu o que é que fulano fez contra mim, contra minha mãe, contra meu irmão, contra meu pai, contra quem quer que seja? Claro que eu tenho razão para não ser nem paciente, nem benigno com ninguém, ou com fulano de tal. Ele não merece. Ele pode ser até uma pessoa que eu posso até andar com ele, mas olha, eu posso até falar com ele, mas deixa eu dizer para você, andar com ele de jeito nenhum. Não quero nem cruzar na mesma calçada com fulano de tal. Deus me livre encontrar, Deus me livre encontrar com fulano na rua. Poxa, que é isso? Eu vou atravessar para o outro lado. Por quê? Porque nós somos as pessoas que nunca resolvemos aquilo que precisamos resolver. E a primeira pessoa com quem nós precisamos resolver os nossos problemas é com Cristo, é diante do altar de Deus. Mas a superficialidade do Evangelho pode nos fazer parecidos com crentes, mas é impossível a superficialidade nos levar a uma caminhada de discípulos de Jesus Cristo. Perdoando-vos uns aos outros, como também, aí está a imitação, a referência que nós temos, como também Deus em Cristo vos perdoou. No final do capítulo 4, início do capítulo 5 de Hebreus agora, existe uma comparação que o apóstolo que escreveu aos Hebreus faz em relação a Jesus Cristo. Ele diz assim: olha, nós temos um sumo sacerdote que se compadece dos nossos pecados. Ele se identifica conosco, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. E ele olha para nós e diz assim: olha, eu sei o que é que você tem passado, eu sei quanta dificuldade você tem com fulano e com cicrano, eu sei que o seu coração tem dificuldade de perdoar, porque eu estive entre vocês aqui na terra, e eu sei o que é isso. Eu sempre cito esse hino, porque essa frase é linda.
O pastor Josué Rodrigues quem canta. Ele diz assim: a minha alegria é o Senhor, que conheceu a minha alma e não me desprezou. Então, confiando nesse Deus que me fortalecerá, eu vencerei até o que for mais forte do que eu. Essa é a nossa caminhada. Resolvo primeiro em Cristo, que olhou para mim, que sou pecador, e me perdoou, simplesmente me amou. O que foi que Jesus Cristo fez? E aí vem a segunda parte da nossa imitação, quando ele diz assim: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que Jesus Cristo fez quando eu pequei? Jesus Cristo foi à cruz e me redimiu os pecados. Jesus Cristo se apresentou a mim como o resgatador da minha alma. Eu posso me apresentar diante dos irmãos, porque eu posso me apresentar diante de Deus. Porque se eu fosse me apresentar diante dos irmãos e diante de Deus como eu sou realmente, eu sei que o primeiro a me rejeitar seria o meu Deus, porque Ele sabe quem eu sou. Vocês não sabem não. Talvez até nem minha esposa saiba tão bem quanto eu sou pecador. Não sabe, mas eu sei. O meu pecado está diariamente diante de mim. Eu sou um pecador. Diariamente eu estou pecando. E eu posso até me colocar aqui não como o mais espiritual, mas como o principal dos pecadores, assim como o apóstolo Paulo o fez. Porque eu sei que existem muitos irmãos melhores do que eu, mais dignos do que eu aqui neste lugar, que poderiam chegar diante da presença de Deus com alguma dignidade, e Deus ia dizer assim: você trapos da imundícia. Estamos todos no mesmo nível, somos todos iguais. Mas eu sei que existem pessoas que não fazem aquilo que eu luto para não fazer, e faço. Mas Ele olhou para mim, me amou e foi para a cruz em meu lugar. Olha o convite que a palavra de Deus faz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como Ele também vos amou e se entregou por vós na cruz do Calvário. Ele queria nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E sendo imitador de Deus, eu preciso também conduzir os irmãos até Cristo. Eu preciso primeiro ir para a cruz, preciso morrer, e depois preciso ser instrumento de Deus para a tua redenção. Conduzir vocês a partir do pecado que vocês cometam contra mim, qualquer pecado que seja. Matar minha mãe, sei lá, desferir golpes contra qualquer filho meu. Eu sou exortado pela sua palavra para andar em amor e me entregar a cruz de Cristo e conduzir você até Ele, porque foi isso que Ele fez. Quando Ele foi levantado, Ele atraiu para si a todos nós. Quando minha esposa peca contra mim, o meu papel é de imitador de Jesus Cristo e não de omisso, aquele que cala. E é fácil, homens, eu estava até falando isso com os homens lá na reunião de oração dos homens. Eu estava dizendo para eles: é muito fácil a gente calar quando a gente se sente magoado, ferido, atingido. O homem gosta de fazer isso, ficar quieto. A mulher pergunta: o que é que tu tem? Aí ele diz: nada não. Meu Deus do céu,
resolve esse problema aí no teu coração. Seja homem, assim como Cristo foi homem. Vá até a sua esposa, converse com ela, diga para ela o que foi que magoou o seu coração. Talvez ela, como esposa, vá dizer, e é o medo que eu tenho, né? Que ela dizer assim, que besteira, menino, a besteira dessa que eu fiz contigo. Não importa, chega para ela e diz. E mais, se ela diz que besteira com um pecado que ela comete contra você, então você precisa exercer aquilo que na sequência do capítulo 5 ele vai dizer: tendo-a purificado, a esposa, assim como Cristo fez com a igreja, pela lavagem de água, pela palavra. Eu preciso conduzir minha esposa até Cristo quando ela pecar contra mim. E esposas também, não é só reclamar. Ah, mas você não, conduza esse homem logo a Cristo. Apresenta a palavra de Deus, mostra a solução para o problema dele. A solução para o problema que é pecado é a cruz de Cristo, é o Senhor Jesus Cristo que nos amou e nos resgatou. O problema nosso é que talvez na nossa superficialidade, aquilo que era para ser chamado de pecado não é mais chamado pecado. Talvez seja gênio forte, talvez seja algum tipo de dificuldade do coração, não é? Talvez seja alguma enfermidade que está atingindo você. Para as mulheres a TPM, não é? Ou qualquer outra dor que a mulher possa ter. Nos homens pode ser de repente o cansaço do trabalho ou o que quer que seja. Olha, me perdoa porque eu estou realmente, um caso sério, às vezes nem pede perdão, né? Diz assim, eu não estou aqui para conversa com ninguém não, viu? Depois de ter explodido com todo mundo, vocês sabem que eu estou cansado, então quando eu estiver cansado, não se aproximem de mim. Aí se torna o intocável. É pecado. É pecado essa indisposição de ser benigno e compassivo. A palavra de Deus não está nos aconselhando. Alguns até dizem burramente: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Saiba, a palavra de Deus não está te aconselhando. Claro, uma pessoa pode nos aconselhar e é maravilhoso, por isso que eu digo que é uma frase burra, porque conselho é para ser ouvido, avaliado, e se for um bom conselho, posto em prática. Mas Jesus não está aconselhando ninguém. Toda exortação do Senhor é uma ordem bíblica, e toda não obediência é pecado, e todo pecado precisa ser conduzido à cruz de Cristo. Quem pecou contra você? O que é que você fez? Que tipo de cristianismo eu e você estamos vivendo? Nós somos supersticiosos, sincretistas, superficiais. O que é que nós temos melhores do que o mundo? Porque Cristo nós não teremos se nós não andarmos e vivermos a vida dele, se nós não andarmos em amor, se nós não formos seus imitadores, se nós não conduzirmos outros até ele, se nós não formos até a cruz, se nós não morrermos para as nossas vontades, para os nossos caprichos, para os nossos pecados, se nós não chamarmos pecado de pecado, se nós vivermos de subterfúgios, enquanto não andarmos com Cristo, nós viveremos a vida assim. Nós viveremos como se estivéssemos ligados à videira, mas estamos simplesmente ligados à igreja, e a videira está completamente distante de nós, distante do nosso coração. Eu estou junto com os irmãos nesse desafio, mas veja, e essa é a última coisa que eu vou falar: esse tipo de vida não pertence a nós, no sentido de que nós precisamos, pelo nosso próprio braço, conseguir qualquer coisa
que a palavra de Deus nos ordena. Você e eu não somos capazes disso. Não somos. Como pregadores, nós corremos o risco de falar da vontade de Cristo e exortarmos vocês com a consciência pesada a viverem pelo braço aquilo que a palavra de Deus ordena. Mas o que Cristo está falando através do apóstolo Paulo em sua palavra só pode ser vivido se nós andarmos com Ele. Nós lemos no início do nosso culto Mateus capítulo 22, quando Jesus Cristo está falando sobre o grande e o principal mandamento que resume todos os mandamentos. Qual é a resposta de Jesus Cristo? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o que mais? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso só é possível, o segundo, que é o que eu estou pregando aqui, se o primeiro existir. Aí voltamos para aquela palavra de sempre: relacionamento. Relacionamento. Eu só amo com quem eu ando, com quem eu me relaciono. Eu amo a minha esposa, eu a amo apesar dos pecados dela. Eu tenho muito mais que ela, mas apesar de qualquer coisa que nela não me agrade, eu a amo, porque eu convivo com ela. E dela, eu já falei isso, né? Eu tenho aprendido tanto. Eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu era quando eu era solteiro. Muito melhor. Pasme, eu sou muito melhor. Imaginem só, eu não tinha nada para melhorar, não é? Sempre fui tão maravilhoso. Alguns acham isso de si próprios, né? Mas na convivência diária, constante, eu pude aprender a amá-la. Eu pude aprender a aprender dela, naquilo que havia de melhor, eu pude aprender dela. Não há como conhecer a Deus ou colocar a sua palavra, ser imitador do Senhor, se não estivermos diante da sua presença. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que é mais importante do que o Senhor na sua vida? É a sua carreira? É isso que tem feito você correr muito? É dinheiro? É a família? A família toma muito teu tempo, faz você correr muito, cansar muito. É o futuro. O que é que faz, o que é que nos afasta de amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma? O que é que nos impede hoje de colocar essa palavra em prática? Irmãos, vamos observar o nosso coração. E assim como fala no Salmo 139, vamos olhar, ver, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Acho que a gente pode orar logo agora, né? Vamos orar? Vamos pedir isso ao Senhor. Ó Deus, Tu sondas o nosso coração e nos conheces. Tu sabes quando nos assentamos e quando nos levantamos. De longe Tu penetras os nossos pensamentos. Tu esquadrinhas o nosso andar e o nosso deitar e conhece todo o nosso caminho. Ainda a palavra não nos chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. E por Tua graça, ainda assim, Tu nos cercas por trás e por diante. E sobre nós pões a Tua mão. Pai, em nome de Jesus, que tal conhecimento nos aproxime mais de Ti, Senhor. Esse conhecimento que é maravilhoso demais para nós, possa se apossar da nossa vida,
possa ser natural em nós, possa ser uma disposição, apesar das tentações que nós passamos diariamente, apesar do engano do nosso próprio coração, apesar de vivermos nos justificando diante da Tua presença, como se fôssemos pessoas inocentes diante do nosso próprio pecado, pecado diário que cometemos contra Ti mesmo, e que tem atingido os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno, que é um caminho de amor profundo ao Senhor, que é uma eternidade que começa agora, que começa hoje, que começa nos desafiando a ser como o Senhor Jesus Cristo é, por o conhecer. Ó Deus, não permite, Pai eterno, que nós vivamos essa vida como pagãos, crentes pagãos que não conhecem a verdade que é o Senhor, que acham que por fazer parte da igreja presbiteriana das graças são alguma coisa no reino dos céus. Não permita, Senhor, que esse engano tome conta do nosso próprio coração, Pai. Tem misericórdia de nós e faz-nos andar, Senhor, na Tua presença, imitando o Senhor no amor, imitando o Senhor na graça, imitando o Senhor na misericórdia, imitando o Senhor no perdão, imitando o Senhor na bondade, na benignidade, imitando o Senhor na paciência, imitando o Senhor no olhar para com o pecador, para com aqueles que estão pecando contra nós. Ó Deus, que nós possamos também, Senhor, nos identificar com o pecado de nosso irmão, para que seja mais fácil para nós perdoar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de cada irmão meu aqui presente. Nós queremos, Senhor, ser imitadores Teus, como filhos amados, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.